a intenção de estudarmos os Salmos é porque muitas vezes nós não sabemos o que dizer para Deus. Nós temos alegria e nós muitas vezes não sabemos como expressar essa alegria diante de Deus, ou estamos em momento de dor e de tristeza e nós não sabemos como expressar esse momento de dor e de tristeza diante de Deus. Muitas vezes a gente sabe orar quando está alegre, e às vezes as pessoas só vêm para a igreja quando as coisas estão bem, mas não vêm para a igreja quando as coisas estão ruins, e pensam que não podem fazer um pedido de oração, ou não podem orar ao Senhor quando as coisas estão ruins, sendo que é o contrário, sendo que é aí que a gente deveria orar ainda mais e lamentar diante do Senhor. Um outro motivo é que a gente acha que na oração diante de Deus, a gente tem que só falar coisinhas bonitas, né? Só ter toda uma oração forjada e bonita e tudo mais, quando os Salmos, e vai ser um dos que a gente vai ver também, nos apresenta o coração dos do salmista, né? De quem escreveu os Salmos, muitas vezes até cirando contra Deus, até brigando com Deus. E a gente vai ver que nós também podemos fazer isso, né? Colocar o nosso coração diante do Senhor, mesmo que seja um coração pecaminoso como ele já é. Então a intenção de olharmos para o Salmo é que a gente perceba como que nós podemos dobrar o nosso joelho, dobrar o nosso coração diante do Senhor. Hoje então nós vamos começar com o Salmo 1, o Salmo 1, primeiro Salmo. E este Salmo, ele não é o primeiro por acaso, né? O salmista, ele compilou este Salmo de uma maneira extraordinária. Para quem não sabe, os Salmos eles são divididos em 5 livros. São 5 livros, 5 partes que nós temos no Salmo. E nessa primeira seção são os Salmos de Davi. Todos esses 42 Salmos são os Salmos de Davi nessa primeira seção. E ele começa falando justamente sobre o bem-aventurado. Qual que é a diferença de uma pessoa bem-aventurada para uma pessoa não aventurada? Uma pessoa que não é feliz, uma pessoa que não é abençoada por Deus. Ele explica tudo o que ele vai falar em todo o restante do livro. Ele faz uma introdução, na verdade a introdução dele é o 1 e o 2, né? Essa introdução, o capítulo 1 e o capítulo 2, em que ele vai explicar tudo o que ele vai falar no restante do livro. A ideia que ele está colocando aqui, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, imagine um clube exclusivo, um clube que para que você possa entrar nesse clube, você precisa ter uma carteirinha. Não sei se é aqui na ABB, se é assim, né? Para você desfrutar ali daquele ambiente, da piscina, do campo de futebol, de tudo que tem ali, você precisa pagar uma taxa, ter uma carteirinha, e aí sim você pode entrar e desfrutar das bênçãos que tem ali dentro desse clube. A ideia do Salmo 1 é como se fosse uma porta de entrada. É como se o salmista aqui estivesse colocando essa porta de entrada e falando assim, olha, você só vai poder desfrutar das bênçãos, você só vai poder orar e cantar os próximos salmos que eu vou escrever, se você for bem-aventurado, como eu estou colocando aqui. Então a intenção do Salmo de número 1 é esta porta de entrada. Só vai fazer sentido para você todo o restante do livro de Salmos se você entender o Salmo de número 1. Você pode pegar todos os outros salmos, e esse é o problema de muitos que, por exemplo, pegam o Salmo 90 e abrem lá na sua casa e deixam aberto, achando que aquele salmo, aquela Bíblia aberta, vai expulsar todo o mal de dentro de casa. Sendo que, na verdade, muitas vezes o mal dentro de casa é a pessoa que abriu aquela Bíblia, né? O mal é a própria pessoa, ela está achando que deixar a Bíblia aberta vai fazer alguma diferença ali. Por quê? Porque ela não entendeu
o Salmo de número 1. Ela não vive conforme o Salmo de número 1 diz, como se fosse um bem-aventurado. Então, o Salmo 1, ele estabelece o cenário para todos os outros 149 salmos. Aqui ele está dizendo que existem apenas 2 tipos de homens, existem apenas 2 caminhos e existem apenas 2 destinos. Que é isso que nós veremos aqui. Apenas 2 homens, apenas 2 caminhos e apenas 2 destinos. Vamos ler então o Salmo de número 1, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui é a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, as pessoas deste mundo são felizes? As pessoas deste mundo são bem-aventuradas? Quem é mais feliz? As pessoas do mundo ou os cristãos? Quando a gente olha por aí, o que a sociedade vende, né, e o que nós vemos até mesmo na internet, é como se ser cristão fosse algo triste. É como se ser uma pessoa cristã é deixar os prazeres do mundo, deixar a alegria que o mundo nos traz, para viver uma vida triste, para viver uma vida de sofrimento, para viver uma vida de tristeza. É isso que o mundo vende. É isso que muitos crentes acreditam. No entanto, o Salmo de número 1, ele começa com uma palavra. A primeira palavra dos Salmos, de todo o livro de Salmos, é uma palavra muito importante. Essa palavra é bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurado aqui não é somente uma pessoa feliz. Não é somente uma pessoa que está sorrindo o tempo todo. Não é uma pessoa que está fazendo piada com tudo. Ser feliz aqui, bem-aventurado aqui, é uma pessoa que está contente em toda e qualquer situação. Bem-aventurado aqui é uma pessoa que ela dentro de si, ela está contente e feliz. Ela vive uma vida feliz e ela sabe que fora de Cristo Jesus, fora de Deus, não há felicidade. E é isso que o salmista então vai nos trazer. Primeiro ele vai falar o que um homem feliz não faz. E a ideia então do nosso tema de hoje nesse Salmo 1 é o segredo de uma vida feliz. Qual o segredo de uma vida feliz? Qual o segredo para que você seja bem-aventurado? A primeira ele fala então sobre o caminho da felicidade. E a primeira parte aqui ele fala sobre o que um homem feliz não faz. O que ele não faz. Ele vai trazer então algumas ideias aqui. O salmista, ele começa a definir então a felicidade pelo que este homem feliz nega, aquilo que ele não faz. A santidade, meus irmãos, ela exige separação do mundo. E para você ser feliz, você precisa renegar algumas coisas. Você precisa deixar algumas coisas de lado. E é isso que ele vai falar. Ninguém acorda no seguinte dia, acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou destruir a minha vida.
Você acorda assim? Hoje o meu dia vai ser péssimo. Hoje eu vou fazer tudo o que eu quero de errado. Você acorda desse jeito? Não, ninguém acorda. Mas, quando a pessoa percebe, ela já está vivendo uma vida longe de Deus, por pequenas escolhas que ela faz logo assim que ela acorda. Pequenas escolhas que nós fazemos de manhã, assim que a gente acorda, vão acabando com o nosso dia. Se você perguntar para qualquer bêbado que anda na rua, e você perguntar para ele, quando que você começou a beber? Ele não vai dizer, no primeiro dia eu bebi 15 latinhas de cerveja. Ele vai falar isso? Não. Ele vai falar, não, eu comecei a beber um copo que meu pai me deu quando eu tinha 12 anos de idade. E aí com isso eu fui bebendo mais um copo, e depois mais um copo, e depois mais um copo, e aí uma latinha de cerveja, e aí 1 litrão, e aí quando eu vi, eu já estava perdido. Começa aos poucos. E é isso que o salmista nos traz aqui. 3 coisas que um homem feliz não faz. 3 coisas que uma pessoa feliz não faz. Primeiro, ela não anda no conselho dos ímpios. Ela não anda no conselho do mundo. O conselho, ele começa no ouvido. Você dá ouvidos a ideologias, a filosofias ou conselhos que tiram Deus, que excluem Deus, que deixam a palavra de Deus do lado. As seguintes frases são as mais ditas. Primeiro, todo mundo faz. Quando eu era criança, eu ia falar assim, mas mãe, todo mundo faz. O que minha mãe dizia? Você não é? Você não é todo mundo. Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Ponto. Mas o mundo diz, todo adolescente, todo jovem, toda criança faz isso. Todo mundo tem celular, todo mundo tem tatuagem, todo mundo bebe um pouco, todo mundo fuma, todo mundo vai para aquela festa, todo mundo faz isso. É um péssimo conselho. Esse é o conselho dos ímpios. O segundo conselho é, siga o seu coração. Siga o seu coração. E quando a palavra diz, enganoso é o coração do homem. O coração do homem é enganoso. Se você seguir o seu coração, vai dar tudo errado. Você só vai fazer besteira, só vai fazer tudo errado na sua vida. Mas o homem, ele vai então dando e andando no conselho dos ímpios. Segunda coisa que o homem feliz não faz é deter-se no caminho dos pecadores. A ideia aqui é que agora, além de você ouvir, você para. E aí você já não apenas mais ouve, mas você começa a imitar o comportamento do mundo. Você adota o estilo de vida daquelas pessoas. Pense, por exemplo, em Ló. Ló, não Jó, Ló. Ló, sobrinho de Abraão, quando eles escolhem então se separar, para onde que Ló vai? Ele vai para Sodoma, morar entre Sodoma e Gomorra. O que acontece? Ali ele começou a se deter no caminho dos pecadores. Ao ponto de quando os anjos, na verdade, vão buscar Ló, o que acontece com ele? Ele sai, as filhas saem, mas a mulher se volta para trás, desejando tudo o que ela deixou naquele mundo perverso. Ela se deteu no caminho dos pecadores. O que acontece depois, então, é que eles vão para uma caverna e as 2 filhas fazem o quê? Têm filhos com o próprio pai. Por quê? Elas foram tiradas de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra permanecia no coração daquelas mulheres. E é isso, é se deter no caminho dos pecadores. E terceira coisa que o homem feliz não faz é assentar-se na roda dos escarnecedores. Aqui é o fim da linha. Aqui é onde o homem triste, o homem infeliz, ele acaba com a sua vida. Assentar-se aqui
não é você puxar uma cadeira e conversar. Assentar-se indica a permanência e a comunhão. O escarnecedor não só peca, mas ele zomba de quem busca a Deus. É a postura do cinismo total. Ele fica tirando sarro das pessoas que são cristãs. E aqui a ideia de assentar-se na roda dos escarnecedores é você estar do lado do escarnecedor e zombando também daqueles que são cristãos. E é isso que acontece. Um ex-crente normalmente detesta a igreja e zomba dos crentes. E essa é a ideia. Essa é a ideia que ele está trazendo aqui. No entanto, nós vemos no Evangelho de Jesus, que Jesus comeu com pecadores. Sim, ele comeu com pecadores. Isso significa que ele se assentou na roda dos escarnecedores? Não. Por quê? Porque enquanto Jesus estava ali no meio dos pecadores, ele estava salvando os pecadores, não se assemelhando a eles. Por isso Jesus, ele diz lá em João 17,15, quando Jesus ora por nós, ele fala assim, não peço para Deus, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. É impossível nós não nos assentarmos em uma roda que tenha escarnecedores. A gente se assenta com não cristãos. Na escola, no trabalho, em casa, em todo lugar. Mas a diferença é, nós estamos nos assemelhando a eles ou nós estamos ali para fazer a diferença? Eu estou influenciando aquelas pessoas ou eu estou sendo influenciado por aquelas pessoas? Você pode andar no mundo, ter amigos do mundo, trabalhar com pessoas do mundo, estar com parentes do mundo, mas ainda assim ser separado do mundo. O problema é quando você se assemelha tanto às pessoas do mundo que eles não sabem nem que você é um cristão de verdade, porque você se assemelha tanto quanto eles. O que o homem feliz faz? A gente viu que ele não faz. Agora, o que o homem feliz faz? O homem feliz, ele fecha os ouvidos para o mundo e abre os ouvidos para Deus. O seu prazer está na lei do Senhor. A palavra de Deus para aquele que busca ao Senhor, para o bem-aventurado, é uma felicidade. Ele tem prazer em pegar a Bíblia e ler. É admirável quando um cristão, quando você vai conversar com um cristão, ele fala assim, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de meditar na palavra de Deus, eu não gosto de fazer minha devocional. A pergunta que fica é, meu irmão, tu é crente mesmo? Porque o crente de verdade, ele tem prazer na palavra de Deus, ele tem prazer em orar. É difícil muitas vezes, é difícil, e por isso que eu falei que a gente tem que tomar a decisão logo no início do dia. A primeira coisa que você fizer no seu dia, ao invés de pegar no celular, pega na Bíblia e vai ler a Bíblia, vai meditar na palavra. Ele medita, o texto diz que ele medita de dia e de noite. E a ideia aqui é que a primeira coisa que o homem feliz faz é pegar a palavra de Deus e ler um trecho. E no final do dia, ele relê aquele trecho, ou então ele lê um outro texto para continuar na sua meditação. Isso aqui não é uma regra, mas é um princípio interessante, no sentido de que nós devemos meditar não só o momento do dia, mas passar o dia inteiro com a palavra em nossa mente. Essa palavra de meditação aqui, ela lembra duas ideias que são interessantes nós pensarmos. A primeira é ruminar. O que é ruminar? Quem sabe? É quando a vaca come, ela joga para o estômago, aí o que ela faz depois? Ela traz de volta, mastiga mais um pouco, leva para o estômago, e ela fica então ruminando, trazendo de volta. Esta é a ideia. Ruminar é você ler a palavra de manhã, e aí você traz de volta aquela palavra na sua mente. Você começa a pensar durante o dia,
Qualquer situação que acontece no seu dia, você, poxa, olha, isso aqui me lembrou exatamente aquilo que eu li. E a outra ideia da palavra aqui é o roar de um leão. O que é roar? É diferente do rugido. Rugido é quando ele faz esse rugido mais alto. O roar é quando ele fica que nem um gatinho, ronronando. Né? Ele fica ali ronronando. O roar do leão é parecido. A ideia de que ele fica ali em voz baixa, trazendo um som. E a ideia para nós aqui é que ao meditar na palavra, a gente tem que ficar o dia inteiro com a palavra na nossa boca, meditando, lembrando os versículos, trazendo ela na nossa mente, no nosso coração. E por isso que nós não devemos só ler a palavra por ler, mas devemos sempre trazer na nossa mente a palavra do Senhor. Também, qual que é o resultado, então, deste homem que não segue conselhos e deste homem que busca a palavra de Deus? O resultado deste homem bem-aventurado é que ele é como uma árvore frutífera. Primeiro ele diz, então, sobre essa árvore firme e saudável. Diz que ela é plantada junto a ribeiros. O que significa isso? Primeiro que ela não nasceu lá por acaso. É como se Deus tirasse do meio do deserto e colocasse ela na fonte da vida. Ela foi plantada ali pela soberania de Deus. As raízes, então, dessa planta, dessa árvore que está plantada junto ao rio, ela busca a água mais profunda. E com isso suas raízes vão ficando firmes. Eu não sei se você já presenciou isso, mas tem um caminho de Piripiri até a Lagoa de São Francisco, que é exatamente assim. No tempo da seca, tudo seca, né? Esse caminho tudo seca, mas tem uma parte que é subindo uma ladeira gigantesca lá de Lagoa de São Francisco, para quem foi sabe qual é, e antes de você subir, você passa por uma ponte. E nessa ponte passa aquele riozinho, que ele não seca o ano todo, fica passando aquele riozinho. Não é alto, mas fica passando ali. E se você reparar, depois pode reparar isso, tem palmeiras, né? Não sei se é coco, não sei o que é, enormes, mas enormes mesmo. E quando você está no alto dessa ladeira e você olha para baixo, você vê que todo aquele rio, em volta daquele rio, tudo é verdinho, mas todo o restante da paisagem é seca. Essa é a nossa vida. E é isso que ele está trazendo, o salmista está trazendo aqui. Ele é como esta árvore plantada, enquanto todo o resto está seco. Nós estamos ali, plantados na fonte da vida, e a água não seca. Por isso que diz, ele dá fruto no tempo certo. Não é algo imediato, mas no tempo certo ela vai dar fruto. E também diz que a sua folhagem não murcha, mesmo quando o verão é quente, ou seja, as provações, continua verde, porque a fonte de água não é uma chuva que cai, mas a fonte de água é um rio que corre no meio dos cristãos. E quando a gente olha para Jesus falando quem é esse rio, ele fala que ele mesmo é a água da vida, e o Espírito Santo é este rio que corre em nosso meio. Assim é o homem bem-aventurado. Mas ele continua, versículo 4 e versículo 5, vai falar o contraste aqui. Quem é o homem não aventurado, mal-aventurado? O ímpio. Quem é o ímpio? Ele fala, os ímpios não são assim. Os ímpios não são como os bem-aventurados. Eles são como a palha que o vento dispersa. Ele traz a ideia aqui, esse contraste entre a árvore, que é pesada, sólida, viva, enraizada, e o ímpio, que é como a palha, ou seja, leve, seca, morta e sem raiz alguma. Lembra muito a parábola do semeador. Quando Jesus fala sobre os tipos diferentes de solo, ele fala sobre aqueles que não têm raiz. O vento bate e dispersa. E é esta a ideia aqui. O ímpio pode parecer rico
pode parecer poderoso, mas espiritualmente o rico não tem peso algum. Quando o vento da provação, quando o vento do juízo, quando o calor chega, a palha seca. E qualquer chaminha que seja, que pegue então naquela palha, logo ela queima e apodrece. A árvore, no entanto, ela permanece diante de tempestades, mas a palha é levada por qualquer vento. E o versículo 5 encerra dizendo que no juízo, quando o juízo vier, ou seja, na congregação dos justos, que é o céu, que é a eternidade, que é no trono branco, onde Deus vai julgar os vivos e os mortos, nessa congregação dos justos, não haverá espaço para os ímpios. A separação, ela será definitiva. Então, versículo 6, ele conclui com o veredito de Deus, em que diz assim: tudo isso acontece, o justo anda como justo, o ímpio anda como ímpio e será julgado. Por quê? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo, ele termina com uma certeza: o Senhor conhece o caminho daqueles que andam em justiça. Esse conhecer não é apenas saber que existe, é um conhecimento relacional, é um conhecimento íntimo. Deus cuida do caminho do justo. Deus supervisiona cada um dos nossos passos. Mas o caminho dos ímpios, meu irmão, pode ter certeza, o caminho dos ímpios perecerá. Ele desaparece no nada e some como uma palha. Apesar de não parecer muitas vezes, o Senhor está nos observando em tudo aquilo que fazemos. Ele olha para nós constantemente e avalia o caminho que nós estamos seguindo. Quando a gente fala sobre isso, Deus está te observando. Minha mãe falava isso o tempo todo para mim: Samuel, toma cuidado, vigia, Deus está te olhando. E quando a gente escuta Deus está me olhando, a gente só pode ter duas reações. O ímpio morre de medo. Quando eu falo para uma pessoa assim: toma cuidado, Deus está te olhando, o ímpio fica com medo. Ai, meu Deus, então quer dizer que Deus está olhando tudo que eu faço? Sim, Deus está olhando tudo que você faz. Mas o justo, ele se alegra, ele fica contente. Então quer dizer que Deus está olhando tudo que eu faço? Sim. Então eu sei que eu serei recompensado. Eu sei que Deus vai me abençoar, porque eu estou buscando um caminho de justiça diante de Deus. Que caminho você está seguindo? O do justo ou o do ímpio? Qual caminho você quer seguir? O do justo ou o do ímpio? Mas, irmãos, quando nós olhamos para esse salmo e somos confrontados, a gente fica se perguntando o seguinte: mas, pastor, quem de nós nunca ouviu e seguiu e se assentou na roda de escarnecedores? Todos nós já fizemos isso. Quem de nós nunca parou aonde não devia e começou a se assemelhar àquelas pessoas? E quando percebeu, já estava no laço do passarinheiro, já estava ali no laço do inimigo. Quem nunca fez isso? E a resposta é: todos nós caímos, todos nós falhamos. Se dependêssemos da nossa própria justiça para sermos essa árvore perfeita, estaremos perdidos. É impossível. E é por isso que toda vez que a gente olha para a palavra de Deus, nós devemos apontar para Cristo. Porque só existiu um homem que pode olhar para este salmo e falar assim: eu cumpri tudo isso. Eu sou o único que posso bater no peito e dizer:
eu sou o bem-aventurado. Eu nunca caí, eu nunca andei no conselho dos ímpios, eu nunca escutei nenhum escarnecedor. Eu estava no meio dos escarnecedores, mas eu nunca escarneci ninguém, eu nunca falei mal de ninguém, eu nunca fofoquei, eu nunca menti. Só tem uma pessoa que pode dizer isso, e não é você, e não sou eu. E nenhuma pessoa na terra pode falar isso. Só tem uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode dizer isso. Somente Jesus Cristo pode dizer: eu sou o bem-aventurado. Ele nunca andou no conselho dos ímpios. Ele tinha prazer absoluto na lei do Senhor. Ele é a árvore da vida. Na cruz, Jesus foi tratado como palha. Jesus foi queimado pelo juízo de Deus, que era para nós, porque nós éramos palha, mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele disse: vocês são palha, vocês merecem o juízo de Deus, vocês não vão ser julgados na congregação dos justos, mas eu vou entrar no lugar de vocês. E eu, o justo, vou justificar a vida de vocês. E é por causa de Jesus que nós podemos orar este salmo hoje e pedir a Deus que nos faça frutificar. Meus irmãos, o conselho para uma vida feliz é não andar como o mundo, é ser enraizado na palavra de Deus e é percorrer o caminho do justo. E esse justo aqui está com J maiúsculo, que o caminho que nós devemos seguir é o caminho daquele que é único, que é o único justo que existiu sobre a terra, Cristo Jesus. E quando nós seguimos o caminho do justo, nós então estamos fortalecidos e seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros. O que nós devemos fazer então, meus irmãos? Primeiro, perceber quem eu estou ouvindo, quem eu gosto de ouvir. Será que eu escuto mais o conselho dos ímpios ou o conselho de Deus? Quanto tempo você passa pegando o seu dedo e fazendo assim com o seu dedo e vendo um monte de coisa que não presta para nada? Quanto tempo você passa no Netflix? Quanto tempo você passa no YouTube? Quanto tempo você passa olhando coisas que não prestam? E o mundo e o diabo vai te aconselhando com essas coisas. Não estou dizendo que você não possa assistir um filme, que você não possa passar um tempo no Instagram, que seja curto. Não estou dizendo isso. Mas o que você segue, o que você ouve? Toda vez que você assistir um filme, avalie. Pense: opa, peraí, já que é isso que a palavra de Deus diz, já que é isso que eu devo seguir, porque querendo ou não, o mundo vai colocando coisas em nossa mente, e é o propósito dos filmes, é colocar coisas na nossa mente, para que a gente creia conforme o mundo quer que a gente creia. E isso vai entrando na igreja, isso vai entrando no meio dos crentes com o tempo. Então, nessa semana, preste atenção. Peraí, quanto tempo eu passo ouvindo o mundo? Quanto tempo eu passo ouvindo a Deus? Quanto tempo eu passo lendo a palavra? Quanto tempo eu passo ouvindo uma pregação? Uma boa pregação? Quanto tempo eu passo estudando o que pastores, mestres, teólogos me dizem? Quanto tempo eu passo com irmãos cristãos pedindo conselho, conversando? Meu irmão, me ajuda, estou passando por isso. Quanto tempo você passa com crentes? Segundo, redescubra o prazer que é de meditar na palavra de Deus. Meus irmãos, passar um tempo com a palavra de Deus é algo incrível. É algo incrível. Mesmo que você leia um versículo por dia e fique meditando naquele versículo, ou você leia a Bíblia o ano todo, num programa ou algo assim,
mas mesmo que você leia pouco ou muito, medite naquela leitura. Não passe batido, ler por ler. Eu vou ler a palavra aqui. Não, pare, sente no melhor tempo do seu dia e leia a palavra do Senhor. Medite naquela palavra. Peça ao Senhor para te ensinar. E terceira e última aplicação, para encerrarmos. Avalie aonde está as suas raízes. Se você, como crente, se vir qualquer provação, você sentir qualquer ventinho, você já começa a duvidar de Deus. Você já começa a questionar para Deus: Deus, por que as coisas são assim? Será que não é porque a sua raiz não está tão profunda na palavra de Deus? Olhe para Jó. Você acha que a raiz de Jó estava profunda ou estava rasa? Tudo de mal acontecendo na vida de Jó. Até a sua esposa chegava para ele e falava assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó, ali, firme, dizendo: como eu vou amaldiçoar o meu Deus, que me deu todas as coisas e me tirou? Não tem como eu amaldiçoar o meu Deus. Isso é uma raiz profunda. Depois, quando a gente lê o livro de Jó, a gente percebe que em alguns momentos ele vacilou aqui e ali. Teve um momento de fraqueza de fé, mas ainda assim a sua raiz estava profunda em Deus. Aonde está a sua raiz? Está na palavra? Está em Deus? Ou ela é tão fraca que qualquer provação que passa por você, você já começa a ceder e duvidar de Deus e se entristecer facilmente? Estabeleça suas raízes na videira. Estabeleça suas raízes no rio, no Espírito Santo, em Deus. Meus irmãos, olhando para esse texto, será que as pessoas do mundo são felizes? Será que aqueles que não buscam ao Senhor são realmente bem-aventurados? Não são, meus irmãos. Creia que a maior felicidade que você pode encontrar é somente em Deus. É somente no Senhor. É somente na palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que busca a Deus. Amém? Vamos orar. Ó Pai querido, eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, porque é difícil sim a vida do cristão. E cada um, ó Deus, enfrenta tantos desafios em suas vidas, ó Pai, que muitas vezes parece que o Senhor está distante, que muitas vezes parece que não conseguimos encontrar a felicidade no Senhor. Mas, ó Deus, nós confiamos tudo aquilo que esse Salmo nos diz, que para sermos felizes, para sermos bem-aventurados, precisamos permanecer no Senhor, precisamos seguir o caminho do justo, de Cristo Jesus o justo. Precisamos, ó Deus, meditar na sua palavra, ter prazer na sua palavra dia e noite. E eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ensine a viver este caminho de felicidade com o Senhor. Assim oramos, pedindo que o Senhor nos abençoe essa noite e o restante dessa semana. Nos abençoe também nos preparativos, ó Pai, para a festa que faremos neste sábado, e que o Senhor seja glorificado em tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.